A paz, povo de Deus, a paz, família de Cristo, que nos acompanha todos os dias. E mais uma palavra, mais uma direção vinda do coração de Deus para nós, para nos orientar, para nos direcionar, para nos avivar, nos fortalecer em meio a tantas lutas que enfrentamos, dificuldades que passamos. E sabemos que somente nele somos mais que vencedores. E a partir do momento que passamos a estar com a nossa vida focada nele, então o Senhor nos dá forças, o Senhor nos dá uma fé inabalável, passamos a ser pessoas sobrenaturais em meio a um mundo de sujeira, a um mundo onde as pessoas seguem por um caminho totalmente diferente daquele que Deus tem nos direcionado. Passamos a nadar, na verdade, contra a maré. Passamos a ir de encontro contra as ideias, os projetos, as verdades que esse mundo acredita e que na verdade não são verdadeiras, né? Porque a verdade é aquela que está em Cristo, é aquela que a palavra de Deus nos revela: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você passa a ter esse entendimento, então você passa a se sobressair diante dos problemas, das adversidades, das dificuldades que surgem para nos tentar parar, para nos tentar barrar. Mas nessas coisas, como o Senhor mesmo disse, somos mais que vencedores. E é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. Eu quero deixar uma palavra aqui do livro de Daniel, não vou me alongar, mas eu quero deixar aqui uma ideia e um exemplo, né, do que 3 homens fizeram, Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante de uma autoridade que era o rei, que lhe deram uma ordem que ao som dos instrumentos musicais, ao serem tocados, todo o povo ali teria que se curvar e adorar a imagem que o rei havia colocado, Nabucodonosor. Mas 3 homens na província da Babilônia não aceitaram se curvar para aquela imagem, porque se curvavam apenas para o Deus de Israel, para o Deus vivo, e não se curvariam a nenhuma outra imagem ou a nenhuma imagem, porque sabia que aquilo iria desagradar a Deus. O interessante disso é que todo o povo judeu que ali estava se curvaram, ou seja, fizeram o que era errado, adoraram aquela imagem de escultura, porque aqueles que não adorassem iriam pagar com a própria vida, seriam lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, queimados vivos. E o interessante disso é que Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser lançados dentro dessa fornalha do que adorarem aquela imagem, do que desagradarem a Deus. Eu vou resumindo aqui um pouco para você entender o que havia dentro desses 3 homens, ao ponto deles crerem, confiarem, desafiarem o rei Nabucodonosor, que, irado, pediu que se aumentassem a fornalha, o fogo da fornalha, a temperatura daquela fornalha, e lançassem eles amarrados dentro daquela fornalha para que fossem queimados vivos. E o interessante é que quando isso acontece, um 4º homem aparece, e a Bíblia fala a semelhança dos deuses, né? E Nabucodonosor passa a ver um 4º homem que caminha com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, soltos. E a Bíblia fala que o 4º tinha um aspecto do Filho dos deuses, que na verdade era o próprio Yeshua HaMashiach, o próprio Jesus Cristo. E no versículo 28, para encerrar, para resumir um pouco aqui da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, junto a Nabucodonosor, o rei, diz assim no 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha que coisa! Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus.
Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meu Deus do céu. Veja que esses 3 homens se posicionaram. Deus está esperando da igreja nos dias de hoje um posicionamento. Talvez você está aí me ouvindo agora e você está se curvando diante de uma imagem que foi criada pelo próprio mal na sua vida. Uma imagem de doença, uma imagem de miséria, de dívida. Uma imagem que Satanás criou para que você se curvasse, para que você se prostrasse diante dela. Uma imagem de medo, de dúvida, de insegurança, uma imagem de fracasso, de derrota, de humilhação. E quando você passa a ter um propósito de vida, e quando você passa a ter esse Deus dentro de você, então você já não tem mais medo de nada. Você não tem medo mais da morte. Paulo dizia isso, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Quem é um doido que fala uma coisa dessa? Aquele que de fato conhece, aquele que lhe formou, aquele que de fato tem a presença de Deus dentro de si, daquele que fica imaginando, fica deslumbrando, não as coisas deste mundo, mas as coisas lá de cima. Aleluia! É uma pessoa capaz de falar isso. Uma pessoa capaz de ser lançada dentro da fornalha de fogo acesa e morrer, porque preferiram a morte do que a morte eterna, né? Sabiam Sadraque, Mesaque e Abednego que essa vida é passageira, mas a outra é eterna. Quando você passa a ter uma convicção e você passa a ter uma comunhão com Deus, então você vai deixando de se mover como as demais pessoas se movem. Você vai deixando de viver o terreno para viver o celestial. Você vai vivendo em agradar a Deus. Você passa a compreender que você não governa mais a sua vida, mas é que Deus quem governa a sua vida. E uma coisa que você não deve fazer em tempo algum é desagradá-lo. Veja que nesse momento esses 3 homens, eles procuraram fazer a vontade de Deus. Eles procuraram servir ao Senhor, Deus com a própria vida. E veja o que Deus ele fez na vida desses homens, de Sadraque, Mesaque e Abednego, ao ponto de o Senhor aparecer dentro do fogo, e a Bíblia fala que nem um fio de cabelo deles foram queimados, nem cheiro de fumaça eles tiveram. Meu Deus do céu, porque o 4º homem apareceu. O 4º homem vai aparecer na sua vida, meu irmão. Você pode ter sido lançado dentro da fornalha, você pode ter sido lançado dentro da cova dos leões, você pode estar enfrentando o que for, o vale da sombra e da morte, mas o Senhor passa a ser contigo. Esse leão não tem poder sobre a sua vida, o fogo já não tem mais poder sobre a sua vida, o problema já não tem mais poder sobre você, o câncer, a doença já não tem mais poder sobre você. Aleluia! As dívidas, sabe, a crise que esse país está vivendo já não tem mais poder sobre a sua vida. Está dando para entender isso, sim ou não? Porque maior é o que está contigo do que o que está nesse mundo. Seja uma pessoa sobrenatural. Deus está querendo levar a igreja para outro nível. Deus está querendo levar a igreja a ser sobrenatural e não natural. Deus está querendo levar a igreja para um nível de conhecimento, de intimidade muito maior. Porque veja que esses 3 homens, apenas esses 3 homens, não se curvaram, preferindo serem lançados mortos, ser lançados para a morte. Mas os outros judeus e todos os outros que ali estavam, a maioria, se curvaram e adoraram. Não se preocuparam se Deus ia se entristecer, porque estavam preocupados apenas em viver mais um pouco. E o interessante de tudo isso é que
Mediante essa situação, o rei Nabucodonosor, meu irmão, se converte e vê através de Sadraque, Mesaque e Abednego que de fato eles serviam um verdadeiro Deus. E ainda deu uma lei que todos deveriam adorar esse Deus. Que coisa, hein? E ainda a Bíblia fala mais. Ele diz, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Na província da Babilônia, meu irmão, em outra terra, o Senhor veio prosperá-los. O Senhor veio honrá-los. A bênção de Deus os alcançou. E é isso que vai acontecer na sua vida. Se você se tornar um Sadraque, um Mesaque, um Abednego, se você se tornar um Davi, se você a partir de hoje, sabe, se tornar uma pessoa, uma mulher, um homem, aonde passa a depender deste Deus, passa a colocar como prioridade a sua comunhão, a palavra dele que é vida dentro de você, e ainda que isso lhe custe a vida, ainda que isso lhe custe o seu casamento, ainda que isso lhe custe muitas coisas, mas você prioriza, você coloca ele em primeiro lugar na sua vida. Então ele vem para fazer você prosperar, ele vem para poder fazer você alcançar coisas que você nunca imaginou alcançar. Glória a Deus, guarda isso no seu coração, meu irmão. Seja uma pessoa reta, seja uma pessoa fiel, procure a não se curvar para os problemas, a não se curvar para a mentira, para a prostituição, para o engano, para as coisas deste mundo. Se curve para Deus, adore a Deus, se chegue a Ele, e Ele certamente vai se chegar a você. Glória a Deus, guarda essa palavra no seu coração, porque assim como aquele rei reconheceu, meu irmão, muitas pessoas que estão próximas de você, por meio da sua fé, do seu testemunho, das suas atitudes, de não se curvar para esse mundo, de não trocar a sua comunhão, de não vender a sua coroa, de não negociar a sua salvação, mas de se manter fiel, de se manter reto, de se manter sincero diante desse Deus, custe o que custar. Isso é a maior riqueza que nós temos. E no fim, ele se manifesta, trazendo prosperidade, aparecendo, para que nós não venhamos ser nem fio de cabelo queimado na nossa cabeça. Glória a Deus, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Que o Senhor possa nos fazer crescer a cada dia mais. Que venhamos, meu Pai, depender só de Ti. Meu Deus, vai operando de dentro para fora, fechando as brechas, fazendo-nos um mover do Teu Espírito desse coração. Senhor, eu lhe agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesse momento e dividindo, desfrutando e compartilhando e alimentando a tantos filhos que o Senhor tem nos dado, Pai. Temos nos tornado pai de filhos, pai de almas, de pessoas, aonde ensinamos, direcionamos para que elas possam estar no caminho do Senhor. Deus, obrigado, Pai. Receba poder, receba milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Fique na paz. Fique com Ele.